Você está ouvindo o podcast da campanha 2021, 12 Noites Proféticas. Que você seja abençoado por essa palavra. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Bom estar na casa de Deus. Irmãos, tenho 1 milhão de coisas para falar. Então, aperta o cinto, porque a gente tem bastante coisa para falar. Se você veio receber uma palavra de Deus, você vai sair daqui com ela. Muito bem ministrado pelo apóstolo agora. Por gentileza, antes de começar, eu queria elogiar. Essa igreja é muito linda. Nossa, eu fico bestificado como vocês cuidam deste lugar. É muito bonito. Parabéns, viu? Muito organizado, muito lindo. Olha, você não vê um fio de cabelo no chão. Meu Deus do céu. Parabéns, viu? Apertou o cinto? Números, capítulo de número 6, por favor. Todos acharam? Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 4º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 6, verso de número 1 mesmo. Vamos do 1 ao 6, todos acharam? Alguém não achou? Diga aí, sei lá, como vocês têm costume de falar aqui, misericórdia? Alguém, quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam. Números capítulo 6, o seguinte: o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas. Esqueci, eu tenho o costume de gravar as minhas palavras também para ver onde eu erro. Esqueci de colocar aqui meu gravador. Eu gravo todas as minhas palavras. Agora sim. Números capítulo 6, do 1 ao 6. O Senhor disse ainda a Moisés, fala aos israelitas, tu lhe dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, voto de nazireado, que santificação para o Senhor, pelo qual consagra ao Senhor como nazireu, abster-se-á de vinhos e de bebida fortes e fermentadas, não beberá vinagre feito de uva, de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco de alguma uva, não comerá as uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto de alguma videira, nessa semente até as suas cascas. Durante o tempo do seu nazireado, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo da qual lhe consagrou ao Senhor, para a santificação, e deixará crescer livremente os cabelos. E durante todo o tempo da sua santificação ao Senhor, não lhe aproximará de nenhum morto. Amém, Jesus? Obrigado, pode sentar. Deus é bom. Voto de nazireado. Não dá para falar de nazireado se você não lembrar do personagem da Bíblia Sagrada que fez o voto de nazireado. Esse personagem era o Sansão. Sansão, seu pai Manoá, recebeu uma visita do anjo e falou o seguinte: consagra este menino. Este menino foi escolhido. E na vida dele, não vai se passar navalha na cabeça, ele não vai tomar bebida forte e não vai chegar perto de cadáver nenhum. Não sei se você sabe, o nome Sansão significa pequeno sol. Sansão significa pequeno sol. A partir do momento que você se separa para Deus, porque nazireado ou nazireu significa consagrado, e consagrado significa separado. Uma vez eu vim aqui, acho que foi no aniversário de 15 anos dessa igreja, e eu vi que o apóstolo Benedito usou o talit. Vocês têm costume de usar o talit aqui? Tem, né? E não sei se vocês percebem que no talit tem umas cordas que ficam assim, penduradas.
aquele cordão tem 8 fios e 5 nós. 8 fios e 5 nós. Os nós equivalem aos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E eu ainda digo que esses 5 nós equivalem à mão de Deus na sua vida. Diz amém aí. Tem uma história interessantíssima, que é da mulher do fluxo de sangue. Quando a Bíblia Sagrada diz que ela toca na orla dos vestidos de Jesus, na verdade ela não toca na orla, ela toca nesse cordão, porque Jesus usava o talit. E tem uma outra história interessantíssima, que Saul estava perseguindo Davi. E a Bíblia Sagrada diz que o Saul foi na caverna com uma linguagem poética linda, falando que ele foi aliviar o ventre. Entendeu o que ele foi fazer? E diz que Davi estava nessa caverna, com a oportunidade de matar Saul. E Davi foi lá e cortou um pedaço do talet. Sabe qual foi o pedaço que ele cortou? Ele cortou esses fios pendurados. Quando Saul percebeu que Davi estava na caverna, Saul perguntou para Davi: por que você não me matou, já que você teve a oportunidade? Ele falou: eu não te matei, eu fiz pior. Arranquei a mão de Deus da sua vida. Meu Deus. Os 5 nós significa isso. Os 8 fios pendurados significa as 8 portas de contaminação que nós temos, que entram em nós os pecados. Não sei se você sabe, nós percebemos a vida através de 8 portas. É assim que você sabe que você está vivo. E mesmo quando 7 das 8 portas estão fechadas, você ainda consegue perceber a vida. Diz amém aí, meu Deus do céu. A primeira porta é essa aqui, ó. Visão. A segunda, audição, paladar, olfato, visão, e assim vai. Esses 8 fios significa que você só pode pecar, ou essas são as únicas portas que o pecado entra na nossa vida. Esta igreja, Deus está conduzindo essa igreja para falar sobre posicionamento. Quer se posicionar do jeito de Deus? Então tem algumas portas que a gente tem que aprender a fechar na nossa vida. Diz amém aí, meu Deus do céu. Primeira porta que você tem que aprender a fechar: visão. Muita gente peca por aqui, ó, pelo que está vendo. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Tudo isso por causa dos olhos. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Eu gosto muito da história de Eliseu. Eliseu estava sentado na sua casa e o seu moço ficou preocupado, porque quando ele olhou pela janela e viu um monte de soldados para matar o profeta. Quando ele chegou e falou: Eliseu, 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 e agora eles vão matar a gente? Eu acredito que Eliseu estava meio assim, com sono, tomando um café, sentado ainda, fez uma oração simples: Senhor, abre o olho dele. Quando ele recebeu a oração, os olhos deles foram abertos. Tinha muito mais anjos para defendê-los do que soldados contra eles. Se de repente essa porta, os seus olhos têm sido maus, você tem visto pecado onde não tem. Não tem, irmão. Não tem pecado. Aqueles olhos ruins que ainda conseguem ver que nós, seres humanos, somos falhos. Mas parece como os saduceus, que pegavam esta palavra aqui, e em vez de olhar para as pessoas e falar assim: Deus tem salvação para elas,
eles usavam esta palavra para ser como chicote. Seja convertido os nossos olhos hoje no nome de Jesus. Segunda porta, preciso correr que eu tenho um milhão de coisas. Audição. Essa é uma porta que você tem que começar a prestar atenção. Você sabe que o pecado do homem está aqui, ó. O pecado do homem está aqui, mas o pecado da mulher está aqui, ó. Mulher dá um valor porque os outros estão falando. Tenho certeza que a maioria das brigas que tem é porque falaram não sei o quê. Daí, mas não importa. A mulher dá um valor para isso. Não sei se você sabe, o primeiro sentido que evolui em nós é aqui, ó. É o primeiro sentido. Por que alguém aprende a falar? Porque ele está escutando, ouvindo. Por isso a pessoa aprende a falar. Sabe o que você tem que fazer então? Você tem que ouvir mais isso aqui, ó. A palavra de Deus. Os seus ouvidos vão se converter. Sabe o que você tem que fazer? Talvez até ser meio xiita às vezes. Não liga a televisão. Não assiste mais. Ou faz um desafio com você mesmo. O tempo que eu ficar na televisão é o tempo que eu vou ler a Bíblia. Escute palavras. Hoje tem pastor para tudo quanto é lado no YouTube aí. Escute. Olha o que diz a palavra do Senhor. Que de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmão? A palavra de Deus. É assim que você vai fechar essa porta na sua vida. É ouvindo a palavra de Deus. Diz amém aí, meu Deus do céu. Preciso correr. 3, paladar. Olha esse texto que está no livro de Tiago. Tiago capítulo 3. Depois você lê o capítulo inteiro. Olha o texto que fala. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros do corpo e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamado até pelo inferno. Na Bíblia Sagrada tem uma história do Reino do Norte e Reino do Sul. Quem já ouviu falar sobre isso? Reino do Norte e Reino do Sul. João capítulo 4 diz o seguinte, que os judeus não se dão com os samaritanos. Por que você acha que eles não se dão? Porque um torce para o Corinthians e os outros para São Paulo? Você acha que só porque os samaritanos são negros e os judeus são brancos? Você acha que é um problema desse? Não. A gente vai ter que voltar aí 3.000 anos para entender essa história. Salomão constrói o grande templo de Salomão. Nasce então Roboão e Jeroboão, eles brigam. Aí o que acontece? Existem 12 tribos. A menor e a maior se juntam, que é a Judá e a Benjamim. E elas se transformam então no Reino do Sul. Então o Reino do Sul, Judá e Benjamim se juntam, o templo de Salomão está aqui. Todas as outras 10 tribos se juntam também e transformam no Reino do Norte. Mas Alan, elas pararam de se falar porque tem ideias diferentes da Bíblia Sagrada? Não, ainda não é esse problema. Eles pararam de falar por causa de diferenças geográficas? Também não. Reino do Sul, o Templo de Salomão está aqui, capital do Reino do Sul, Jerusalém. Capital do Reino do Norte, Samaria. Mas ainda não é por isso que eles não se falam. É porque aqui o Templo de Salomão, aqui tem pastor, aqui tem unção, aqui tem levita, aqui também tem pastor, aqui tem unção, aqui tem levita, aqui tem leitura bíblica, aqui também tem uma Bíblia que eles criaram. Aí está o problema. Os samaritanos olharam para os judeus e falaram o seguinte: Deus está conosco, não está com vocês. Essa é a briga deles. Eles construíram um reino do jeito deles, não do jeito de Deus. Cuidado com o que você está falando, irmão.
Você sabia que aqui dentro a única pessoa que fala é Deus? Quem sabia disso, que aqui dentro a única pessoa que fala é Deus? Não sou eu que estou falando agora aqui, é Deus falando através de mim. Democracia é daquela porta para fora. Aqui dentro é teocracia. Quem manda aqui é Deus. Se de repente na sua vida você tem dificuldade de aceitar e está falando coisas que não deveriam falar, que estão desalinhadas com a palavra de Deus, receba esta palavra e que essa porta seja fechada na sua vida no nome de Jesus. Olfato. Então já falei de visão, audição, paladar, olfato. Quarta porta. Assim como, Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizam um unguento perfume. Olha o que o texto está falando, que uma mosca morta faz um perfume cheiroso ficar mal cheiroso. Alain, mas daí você está falando para mim o seguinte, que eu tenho que me preocupar com o que eu estou cheirando? Sim. Que cheiro que deveria sair de nós, a não ser o cheiro de Deus de cada um de nós. Você sabia que Deus não escuta os nossos louvores? Deus cheira os nossos louvores. A Bíblia Sagrada diz que o louvor sobe como incenso suave. E não tem como não lembrar da história de Caim e Abel, né? Adão ensinou, olha, é assim que funciona. Para oferecer sacrifícios, tem que pegar ali um cordeiro, sem mancha, sem mácula, tal, e oferecer para Deus. Aí um dia, Caim falou, esse Deus é muito forgado. Por que eu tenho que fazer do jeito dele? Eu vou oferecer isso aqui. Ele pegou uma meia dúzia de planta assim, ó. Vai isso aqui mesmo. Abel ofereceu o sacrifício do jeito certo. O incenso subiu e Deus aceitou. Quando Caim chegou com o buquê de flores, Deus falou o seguinte, o que é isso aí? Quem ensinou você a fazer isso? Caim falou, eu quis, eu achei bonito e trouxe. Então, já que você fez do seu jeito, fica para você. Você pode ter certeza, toda vez que você fizer do seu jeito, Deus vai falar, fica para você. Não sei se vocês sabem, no Holocausto, morreram milhares de judeus. Alguns dos judeus queriam se esconder, falando que não eram judeus. Mas sabe como é que os alemãos descobriram que eram judeus? Pega ele, abaixa a calça. Está ali a circuncisão. Falaram para Pedro assim, Pedro, você fala igual ele, certeza que você é um deles. E aí, irmão, para dar sentido no que eu estou falando, você se preocupa com o seu testemunho. Você se preocupa em ilustrar ou mostrar Deus para as pessoas através do que você fala e faz e onde você vai. Se no nome de Jesus, de repente você caiu nesse evangelho idiota aí que pregam. Não, vive do jeito que você quiser. Irmão, não é assim não. Tem uma Bíblia inteira aqui para você ver desse jeito aqui. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Diz amém aí, meu Deus do céu. A partir desse amém, se essa porta estava aberta na sua vida, seja curado no nome de Jesus. Já falei. Visão, audição, paladar, olfato. Já falei de 4. 5. A quinta porta. A quinta porta que entra pecado na nossa vida, que é um dos 8 fios do talet, é as mãos. Você pode pecar pelas suas mãos. Não sei se você sabe, a ideia nasce aqui, mas ela só vem para esse mundo através daqui. Tudo que você pensou na sua vida só vai vir para este mundo se passar pelas suas mãos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à sua mão para fazer,
faze conforme a sua força, porque para a sepultura, para onde vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O rei Davi era rei, rico. Falou assim, não é possível, olha o palácio que eu moro, e o meu Deus está em casa de pau a pique. De jeito nenhum. Eu vou construir um templo para Deus. E deixa eu aqui desmistificar alguma coisa na sua vida. Se você acha que a primeira coisa que Deus olha para você, quando você vem aqui na presença dele, é o seu coração, você está enganado. A primeira coisa que Deus olha para nós, quando a gente entra na presença dele, são as mãos. Davi falou o seguinte, Senhor, eu vou construir um templo para ti. Deus falou o seguinte, você não pode construir, porque nas tuas mãos tem sangue. A sina do rei Davi era ter um filho que pudesse continuar o legado e construir o templo para ele. Por causa de quê? As suas mãos. 1 aos Crônicas 22:8 diz isso. As suas mãos, diz Deus, estavam cheias de sangue inocente. Preciso contar a história de Urias aqui para vocês? Quem conhece a história? Diz amém aí, meu Deus do céu. O homem segundo o coração de Deus não aceitou o templo feito por ele. Então, se no nome de Jesus as suas mãos têm sangue, sejam limpas hoje no nome de Jesus. Mãos, próxima porta, sexta porta. Para quem está anotando, que eu gosto dessa igreja aqui, que eu vejo um monte de gente com caderno e caneta. Sexta porta. Próxima porta que você pode pecar são os seus pés. Os seus pés podem te fazer pecar. O maravilhosíssimo texto de lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que ele está falando? Aonde eu vá, Senhor, onde os meus pés me levarem, que lá brilhe a sua palavra. Que coisa, né? Não cai nesse negócio, não tem nada a ver não. Tem a ver sim. Dependendo de algum lugar que você for, vai te fazer pecar. Levítico fala do porco, né? Que o porco é o emblema da imundícia. Mas o porco não é emblema da imundícia, não é porque ele se rola na lama. O porco não é emblema da imundícia porque ele come lixo. O porco é emblema da imundícia porque ele tem unhas fendidas. Levítico fala sobre isso. Todo animal de unhas fendidas não pode comer. É aborrecer ao Senhor. Sabe o que é unha fendida? 2 caminhos. Ora na presença de Deus. Quem entendeu o que eu estou falando? Se de repente você fala assim, Senhor, eu não consigo, quando eu percebo, já estou aqui, e eu sei que aqui neste lugar, o Senhor está falando corações aqui nesta noite. Você sabe que isso desagrada a Deus. A partir de hoje, você nunca mais vai nesse lugar no nome de Jesus. Irmãos, a próxima porta eu vou ter que falar em poemas, como é que eu posso dizer? Parafraseando para respeitar aqui as crianças e as pessoas que não são casadas. Mas a próxima porta que entra o pecado na nossa vida são os órgãos sexuais. Órgãos sexuais. Vou falar pouquíssimo. Um dia no encontro de casais, tenho certeza que a igreja fala mais sobre isso. Sexo é uma coisa interessante. É pecado se for feito antes do casamento. É pecado se for feito com quem você não casou. E também é pecado se não for feito
depois do casamento. O mesmo diabo que faz você fazer antes, o mesmo diabo que faz você fazer com uma pessoa com quem você não casou, é o mesmo que faz com que você não faça depois que você casou. No Egito, vou falar só isso e vou para a próxima porta. Passa um rio chamado Nilo. Quem conhece? Pelo menos essa parte. O seu marido, a sua esposa, é o rio que passa no seu deserto. Ele tem que beber, é de você mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sétimo, oitava e última porta. Oitava e última porta que entra o pecado na nossa vida. A oitava e última porta que entra o pecado na nossa vida é o coração. Vou desmistificar mais uma coisa. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há de abundância em vosso coração, disso fala a boca. Deixa eu desmistificar mais uma coisa. Prega-se aí que não existe pecadinho e pecadão. Mentira. Existe sim. A Bíblia Sagrada denota pecado, transgressão e blasfêmia. São níveis diferentes. Pecado, transgressão e blasfêmias. Níveis diferentes. O que é pecado? Pecado é, diz o original grego, errar o alvo. Você não sabia que era pecado, agora você descobriu o que é. Agora você não peca mais. Diz amém aí, meu Deus do céu. Transgressão é o próximo nível. Você sabe que é pecado e continua fazendo. Aí você não peca mais, você transgride. A vitória de Jesus na cruz, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então eu queria dizer para você que o diabo não se preocupa em nos fazer pecar, porque ele sabe que tem jeito. O diabo também não se preocupa em nos fazer transgredir, porque ele também sabe que tem jeito. Ele se preocupa em fazer a gente blasfemar. Então o pecado é quando você não sabia, erra, agora você sabe, não peca mais. Transgressão é quando você já sabe que é e continua fazendo. Blasfêmia é quando aquilo desce no seu coração. Se de repente, depois de ouvir essa palavra, você entende, por isso que eu peco tanto nessa área, desceu para o meu coração. Daí você fala assim, Alan, como é que eu sei se eu blasfemei ou não? Todas as pessoas que blasfemaram na Bíblia Sagrada, aconteceram a mesma coisa com elas. Sabe o que aconteceu? Elas morreram. Se você está vivo, é porque você ainda não blasfemou. Se você está vivo, é porque ainda, por mais que o diabo coloque na sua cabeça, você já blasfemou. Você está vivo? Não blasfemou ainda. Então você ainda tem salvação. Receba esta palavra. E se de repente você tinha esse trauma na sua vida, como eu tive também quando era adolescente. Eu lembro quando eu era adolescente, eu falei assim, eu blasfemei. Para que eu vou para a igreja se agora não tenho mais salvação? Então que esse peso saia da sua vida e seja curado no nome de Jesus. Meu Deus, 28 minutos nem parece. 8 portas: visão, audição, paladar, olfato, mãos, pés, órgãos sexuais e coração. Fechou essas 8 portas, você é santo. É assim que funciona. Pergunta-se: você quer ser santo? Eu vou começar primeiro com quem não quer. De repente você fala assim, Alan,
Achei bonito, achei forte isso aí, mas eu gosto dessa vida mesmo. Eu vou te falar 5 coisas que vai acontecer com você. Primeira coisa que vai acontecer com você, caso você queira deixar uma das 8 portas abertas. Uma só das 8 portas abertas, essas 5 coisas vão acontecer com você. Primeira coisa que vai acontecer, você pode esconder o seu pecado por muito tempo, mas não por todo o tempo. Um dia você vai ser exposto. É absurdamente forte isso. Moisés matou o egípcio. Ele tentou esconder durante 40 anos. E um dia acharam o corpo. Davi matou o Urias. E ele achou, resolveu. Resolveu para você. Para Deus não resolveu, não. Alan, eu quero viver nessa vida, vou deixar a porta aberta porque é isso que eu gosto. Isso é absurdamente forte. Eu estudando isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito forte. Você terá uma vida de extrema confusão e completamente insaciável. Ou seja, você vai ser escravo do pecado. Posicionamento, né? A igreja se posiciona desse jeito. É contra o pecado. Terceira coisa que vai acontecer caso você decida deixar uma porta aberta. Olha, isso é um absurdamente forte. Meu Deus do céu. Deus nos livre disso. Tudo que você não resolver em você vai passar para os seus filhos. Isso é absurdamente forte. Aqui eu respondi muitas perguntas. Por que eu passo por isso? Não, talvez foram coisas não resolvidas com seus pais. Quarto, todas as bênçãos que viriam para você através do cumprimento das escrituras, você não vai receber. Quinta porta. Deixa eu correr porque já tenho meia hora falando. Quinta porta. O seu final. Você vai ser um fortíssimo candidato de ir para o inferno. Diz um dos louvores da harpa cristã, diz o seguinte: no céu não entra pecado, tristeza, nanana e dor, não entra. Alan, depois que você falou isso, eu decidi reconsiderar minha decisão. Eu quero, então, resolver isso na minha vida. Voltamos ao texto que a gente leu no início. Voltamos ao texto que a gente leu no início. O texto que a gente leu no início fala de Nazireu. Já falei, Nazireu significa consagrado. Consagrado significa separado. Já falei também que o personagem bíblico que mais se lembra é de Sansão. O seu nome significa pequeno sol. Então a gente precisa enfiar na cabeça de uma vez por todas que eu e você somos separados para Deus. Eu tenho certeza que quando chegar nesses instrumentos aqui, todos eles são consagrados. Tenho certeza. Nunca uma nota mundana vai entrar nesses instrumentos aqui. A gente não é diferente. Nós somos separados para Deus. E Deus não divide a gente com ninguém. Então, para todas as pessoas que decidiram ser de Deus, separados para Deus, você assumiu o voto do nazireado, de ser separado para Deus. E tem 3 regras para isso. Se você não fizer as 3 regras, você vai cair nas 8 portas. A primeira regra é não pode tomar bebida forte. A segunda regra, não pode tocar em cadáver. E a terceira regra, não pode cortar o cabelo. Primeira regra, das 3 regras do voto que você decidiu fazer. Quando você veio aqui na frente e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você decidiu fazer esse voto. Primeiro voto, não pode beber bebida forte. E claro que o diabo deve estar colocando aqui na cabecinha de cada um aqui, nossa, então não posso beber. Não é isso que a Bíblia Sagrada está falando.
A Bíblia está falando o seguinte, que quem bebe bebida forte perde a principal característica de alguém que Deus usa. A principal característica de alguém que quer ser usado e limpo por Deus chama-se responsabilidade. Hoje aqui nós temos uma coisa chamada Uber. Quem já pegou Uber aqui? Uber, 99, enfim, Cabify, enfim. Você chama o Uber para ir para qualquer lugar, para sua casa, não importa. Aí você abre a porta, o motorista do Uber está embriagado. Quem entra nesse carro? Se a gente não entra num carro de uma pessoa embriagada, por que você acha que pessoas irresponsáveis vão ser usadas por Deus? Talvez é por isso que você não faça parte do louvor aqui. Você não é líder de alguma coisa. Ou Deus ainda não te deu a bênção que você tanto diz que ora. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que quem é forte precisa aprender a carregar o fraco. Sabe o que significa isso? Responsabilidade para com os irmãos. Não pode, irmão. Tem que ser responsável. Hoje é a 8ª noite, né? 8ª noite. Te preocupa isso ou você fica, hoje eu venho, hoje eu não vou. Tudo bem, quando você tem compromisso pré-assumido, é entendível. Claro, até Deus entende. Mas tem gente que não vem por não vir. Vai ouvir essa palavra no YouTube e depois fala assim, meu Deus, eu fiz isso. Eu preferi ficar assistindo a novela das 8. É repetido agora? Sei lá, nossa. É? Meu. Irresponsável. Isso aqui, irmão, ó. Quem tem mais de 2 anos de cristão e não leu a Bíblia inteira ainda, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Se você não leu pelo menos o Novo Testamento, que é mais fácil, tá muito ruim. Primeira regra, então, você não pode ser irresponsável. Faz parte do que, quando você aceitou Jesus, você falou, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. E agora o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu prometo que o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Eu podia falar de dízimos aqui, né? Você ainda tem dificuldade de dizimar? Ainda? Ainda! No nome de Jesus, se você não é dizimista, seja dizimista no nome de Jesus. Se você não tem uma vida de oração, assuma uma vida de oração. Se você não tem uma vida de responsabilidade com Deus, a partir de hoje, seja curado no nome de Jesus. Aleluia. 2. Não pode tocar em coisa morta. Quem decidiu então vir para Deus, você assumiu um voto e falou o seguinte, a partir de hoje eu não toco em coisa morta. Ah, então se morrer alguém eu não posso cuidar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, para de querer dar vida ao que Deus matou. Se Deus matou é para quê? É para ficar morto. Quem vem para Deus tem que aprender uma coisa. O passado ficou para trás e hoje sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Elogiei aqui a limpeza dessa igreja. Alguém pode, por gentileza, me apontar uma mosca? Estou esperando. Por que não tem mosca aqui? Porque está limpo. Agora se eu venho aqui, ó irmão, conheço o pastor Benedito aqui, já há 20 anos, ele vai entender, eu trouxe aqui uma carne podre, vou deixar aqui para vocês aqui, tá aqui ó, carne podre, 2 meses fora da geladeira, carne podre, vou colocar aqui para enfeitar, não tem mosca, o que vai acontecer em pouco tempo? O que vai acontecer? Da onde? Não sei, vai aparecer. Irmão, isso é absurdamente forte que eu vou falar agora.
Apertou o cinto? Tem certeza? Posso falar, não? Sabe por que muitas coisas na sua vida não mudam? Porque você carrega carne podre. Aí você vem aqui, recebe oração, o pastor fala assim, ó, sai, sai, sai. A mosca vai embora, certo ou não? Mas é pouco tempo. Ela volta. Está carregando carne podre. Traduzindo, uma das 8 portas estão abertas. Quem está entendendo aqui diz amém, meu Deus do céu. Está claro, olha. Alain, então dá um exemplo. Olha o que falaram para Jesus. Jesus, você expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu. Um dos nomes de Beelzebu é príncipe das moscas. Se tem mosca na sua vida, tem demônio na sua vida. E eu estou falando das 8 portas. Você não consegue fechar as 8 portas, é porque a chave dessa porta você entregou para Satanás. E enquanto você não jogar essa carne podre no lixo, não vai resolver. Por isso você desistiu de jejuar, por isso você desistiu de orar. Por isso. Alan, dá um exemplo de carne morta, de carne podre, passado. Eu lembro quando eu me converti, os cristãos da época adoravam uma história de passado. Eu lembro uma vez que eu escutei uma palavra de uma irmã, que o cara falou o seguinte, cuidado aí, viu, que essa irmã aí é muito abençoada, e não sei o quê. Aí por que ela é abençoada? Ah, porque ela não corta o cabelo, não rapa o sobaco, a perna, porque diz que lá no céu tem um anjo que guarda os cabelos que as irmãs raspam. Era coisa da época. Quem é mais antigo aqui sabe do que eu estou falando. Era uma coisa assim, não era? E eu ficava, meu Deus do céu, e agora? Irmão, quem aqui foi salvo e limpo por Jesus? Diz amém aí, meu Deus do céu. Passado ficou para trás. Para de ficar revivendo esse passado. Eu sei que deve ter pessoas aqui, eu não conheço quase ninguém aqui, mas talvez tem pessoas aqui no nosso meio que têm passados pesados. Eu queria dizer para vocês, se nem Deus lembra do seu passado, por que você fica lembrando? Por que, meu Deus do céu? Nem Deus lembra e você fica lembrando. E o diabo percebe e continua, tá aqui, ó, pega essa carninha aqui, ó, pode levar. E as moscas ficam te rodando. Se no nome de Jesus você tinha carne podre na sua vida, estava tocando em coisa morta, essa carne foi desaparecida da sua vida agora no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Aleluia. 42 minutos, meu Deus. Deixa eu correr. Terceiro fragmento. Se você quiser honrar o seu voto de ser separado para Deus, você tem que aprender a ser responsável com Deus. Você tem que aprender a parar de dar vida ao que Deus matou. Tem que aprender. E a terceira coisa é, você não pode cortar o cabelo. Faz parte do voto nazireado. É claro que a Bíblia não está falando desse cabelo, né? Aí você fala assim, meu Deus, agora os outros até, para quem é mais antigo na fé, fala o seguinte, eu imaginava mais ou menos o que ele ia falar. Agora esse do cabelo eu não faço ideia. Eu também não sabia. Só que tem que estudar, né? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Os fariseus queriam matar Jesus. Eles contrataram Judas para quê? Deram 30 moedas para Judas para quê? Para dar um beijo em Jesus. Por quê? Denota que Jesus era uma pessoa que não se destacava. O que destacava em Jesus era a sua palavra, quando ele abria a boca. Mas de boca fechada, ele era uma pessoa normal e comum.
Eu sei o que você está pensando. Quando eu falei de Sansão, talvez você esteja pensando assim: ah, Sansão era um homem forte. Olha o tamanho de Sansão. Aí todo mundo tinha medo. Mas lembra que eu falei que a glória do Senhor, Ele não divide com nada e nem com ninguém. Sansão então não era forte. Ele era um homem comum. Magrinho. Fininho. Baixinho. Mas quando era tomado pelo Espírito, diz a Bíblia Sagrada que com uma queixada de boi, ele matou muitos filisteus. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele era tomado pelo Espírito Santo, ele rasgava os ursos. Não era matar o urso, ele rasgava. Não sei se você sabe, existe um castiçal muito conhecido, de 7 hastes. Ele chama menorá. Menorá. E aquele castiçal é o exemplo da unção de Deus na casa. Por isso tem aquele castiçal. Você tem aquele castiçal, é o exemplo da unção de Deus. Que o fogo nunca pode se apagar, que tipifica que a unção de Deus jamais pode ser apagada da casa. Diz amém aí, meu Deus do céu. Para Sansão, ele tinha 7 tranças na sua cabeça. Antes como é que é o nome da mulher? Esqueci o nome dela. Dalila. Antes de raspar o cabelo dele, ele tinha 7 tranças na cabeça. Ou seja, Sansão tinha um castiçal de 7 pontas virado em cima dele todo momento. Por isso ele era tomado pelo Espírito de Deus. Quando a Dalila raspou as suas tranças, ele perdeu a unção de Deus. Você quer perder a unção de Deus, irmão? É só cortar essas 8 fios na sua vida. Ai, nada a ver, nada a ver. Quando você vê uma porta está aberta, nada a ver, outra porta está aberta, nada a ver, outra porta está aberta. Ah, eu sou comum mesmo, ninguém vai nem perceber. Pode ter certeza que se ninguém perceber, tem um que vai perceber. Então sabe qual é o segredo de não cortar o cabelo? A regra de Jesus não cortar o cabelo nesse voto é de você ser uma pessoa comum. Uma pessoa simples. Você não sai voando, irmão. Uma coisa simples. Quando você anda com Deus, você também tem suas dores. Eu também. Se eu não ler isso aqui, eu também desvio. Se eu não buscar Deus, eu também desvio. Porque eu sou comum. Talvez aqui tem pessoas que jejuam mais do que eu. Talvez aqui tem gente que ora mais do que eu. Talvez aqui tem gente que lê a Bíblia mais do que eu. Mas por que Deus me colocou aqui? Aí, meu amigo, chama-se uma coisa mistério de Deus. Por que Deus escolheu o apóstolo Benedito? Mistério. Eu só sei de uma coisa: nós somos pessoas comuns. O grupo de louvor, por gentileza, já se coloca aqui. Já combinei com eles um louvor para a gente cantar. As 3 você tem que fazer. Primeira, você precisa então ser responsável. Diz amém, meu Deus do céu. A segunda, você não pode ficar ressuscitando coisas que Deus mandou ficar morto. Diz amém, meu Deus do céu. E a terceira coisa, sabendo de tudo isso, mesmo assim, sabendo que Deus te lavou, Deus te remiu, Deus vai te usar, Deus vai te encher do Espírito dele, mesmo assim, você é uma pessoa comum e normal com qualquer outra pessoa. Se você fizer as 3 coisas, pode ter certeza, nenhuma das 8 portas vai ser aberta na sua vida. Mas Alain, é difícil. Vamos ficar de pé. Alain, é difícil. Posso falar uma coisa forte também, não? Alain, é difícil. Queria te dizer uma coisa: crente não pode ser frouxo. Crente não pode ser frouxo.
É difícil? Então você pega a sua Bíblia, põe debaixo do braço, ajoelha e ora e vence essa batalha no nome de Jesus. Nos acompanhe também através das mídias sociais, @IAURP.